Shalom, shalom! Eu, profetisa Andréa Matos, estou com meu coração cheio de expectativa. Uau, minha mente cheia de esperança. Por quê? Porque estamos nos alimentando, nos nutrindo no Espírito. Um período de consagração através das Escrituras, ali sendo nutridos, né? Através da vida de Esdras, entendendo a importância da reconstrução do nosso altar, a purificação do nosso altar, o realinhamento do nosso, sabe, relacionamento com Deus, o quão isso é necessário parar para nos autoavaliar, parar para nos, sabe, ver segundo as escrituras. Uma pessoa esses dias compartilhando comigo a palavra de Deus, nós ali numa entrega muito profunda, começamos a entender que aquele que não ora, aquele que não se rende, aquele que não desenvolve relacionamento com Deus no espírito é soberba, é orgulhoso. Sim, não teve a sua alma e a sua mente transformada, porque não entendeu ainda, não lhe foi revelado ainda o que é mergulhar no espírito. Amém? Então eu vou liberar chaves aqui, e quando eu falo de chaves, meu querido, minha querida, se de repente você está entrando no canal aqui pela primeira vez, eu sou profetisa Andréa Matos, se inscreva aí, amém? Nos ajude a levar a mensagem através da unção profética para todo aquele que precisa de libertação, cura e ser sarado, sabe? Ser sarado no seu ser, espírito, alma e corpo alinhados à vontade do Pai. Então, quando eu falo de chave, eu estou falando de palavras remas, eu estou falando de versículos que podem e têm poder para provocar metanoia em mim e em você. Então, bora lá? Primeiramente, vamos ler Mateus 12:34. Eu vou aqui ruminar com você a importância de prepararmos caminho. Amém? O ministério profético não se limita a dons. Amém? Profetas no ofício de profeta vão preparar caminhos, vão desatar identidade, vão apontar destino. E João Batista aqui, em Mateus 12:34, está confrontando a religião, as autoridades. Amém? Está confrontando com a verdade. Olha só, o profeta aqui está sendo como Esdra. Ele está trazendo a verdade. E quando nós trazemos a verdade, a luz chega. E ele está declarando assim: como pode uma árvore que não dá bom fruto liberar bons frutos? Ele está pedindo para que eu e você olhemos para dentro. Olhe para a árvore e você vai compreender quem ela é pelos seus frutos. E ele confronta chamando esse povo de bando de víbora, porque o que sai da boca deles é do que está cheio o coração. Então eu quero trazer um alinhamento aqui para você. Amém? É promessa de Deus, segundo a obra do seu Espírito, trazer plenitude para nossa alma, crucificada em Cristo Jesus, e para o nosso corpo. É promessa, é escritura, é poder de Deus. Então, João Batista, aqui, ó, ele está preparando o caminho, anunciando as mesmas verdades de Esdras. Amém? Então, todo amante da palavra é conduzido pela palavra. Então, ele vai ter oportunidade de viver o seu propósito. Para quê? Para que uma multidão, declara aí, eu e minha casa, eu e minha descendência, eu e os meus, vamos conhecer a verdade. Amém? Porque a verdade nos traz o poder do alto. E com o poder do alto estabelecido na nossa mente, e na nossa alma, o Espírito vai vir com autoridade. Você crê? A palavra nos ensina aqui que João Batista prepara o caminho e Jesus chega. Jesus se sujeita ao batismo. Preste atenção nisso. Jesus se sujeita ao batismo. Mas Jesus aqui não é o próprio Deus? Sim, o próprio Deus. E também 100% homem, preparando o caminho para um povo que viria além de João Batista, além dele mesmo e além dos apóstolos. Eu e você, a igreja do Cordeiro. Ele se sujeita, ele se batiza para cumprir as escrituras.
Amém? Porque Jesus, o profeta maior, anda pelo poder da palavra. A palavra vai dizer que toda a jornada de Jesus foi para preparar o caminho para tornar os apóstolos, os seus discípulos, cheios do poder que vinha do alto. Então a palavra vai dizer, aí eu quero que você abra sua Bíblia aí, acompanhe aqui junto comigo João 20. Amém? Aqui Jesus já passou por todo o seu processo, cumpriu a sua chamada, cumpriu a sua vocação. Ele vai para o Pai e volta. Então preste atenção. Para termos acesso às portas através da vida de Neemias, nós precisamos entender a importância de estarmos no secreto. Amém? Jesus volta para os seus e adivinha onde os seus estavam? De portas fechadas. Mas estava acontecendo algo ali. Jesus tinha sido crucificado, Jesus foi para o Pai e os apóstolos foram tomados por um imenso medo. Havia oposição, entende? Lembra lá o que Esdras também enfrentou? Muita oposição. Ei, presta atenção nisso. Ele veio para os seus. Eles ali estavam de portas fechadas. Ele chega e os enche. Ele traz o Gênesis, ele sopra sobre os seus. Ali, os apóstolos, os seus discípulos, são separados. E Jesus sopra a sua própria vida sobre eles. Primeiro nível aqui que nós precisamos entender. O que está acontecendo aqui? Jesus está trazendo o poder do alto no primeiro nível. Separa eles como salvos, para ser luz no mundo. Amém? Para ser sal da terra, para ser fermento de Deus, para preparar caminhos para multidões alcançar, acessar todas essas verdades. Para quê? Para ter vida plena. Também tem essa promessa, além de vivermos o nosso propósito, preparando caminhos como João Batista, como Jesus, como os apóstolos, os seus discípulos, nós também temos esse propósito sobre nós, essa missão sobre nós. Mas sabe o que é lindo? Junto com tudo isso, a vida plena. Quando Jesus fala de vida plena, ele está falando da nossa forma de viver, ele está falando da nossa forma de nos relacionarmos. Preste atenção nisso, é muito poderoso. Jesus é o modelo. Jesus vem e sopra de portas fechadas. Jesus chega. E eu profetizo, está chegando sobre a sua vida, está chegando sobre o seu, se você não vai ganhar o lugar secreto. Entre, feche a porta, onde ninguém te vê. Entregue a sua vida no Espírito. Eu vou estar liberando várias séries aqui para ruminar para você quais são os passos e os caminhos de termos uma vida com êxito, sucesso nas esferas do Espírito. Está aqui nas Escrituras, amém? Mas às vezes por falta de entendimento e verdadeira conversão, porque Jesus aqui viveu uma verdadeira conversão. Profetiza porque muitos se convertem e depois vão embora. Porque não houve uma conversão genuína, verdadeira, instruída segundo as Escrituras, ou foi pelas emoções, ou foi pelo oba-oba. Uma pessoa, amém, crescida, nutrida pelo Evangelho, andando no Espírito, não tem como ter uma vida fora da unidade em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, com tudo aquilo que Ele tem para liberar sobre a minha e a sua vida. Então, se você vê alguém perdido, que já foi batizado, seja ousado, seja como Esdras, seja como João Batista, permita Deus te usar como luz, permita Deus te usar como boca na terra, leve a nutrição verdadeira, leve o ensinamento verdadeiro, leve os fundamentos, porque aqui está o poder de Deus, e com a operação do Espírito Santo, meu Deus, vai se dar dunamis, e você já vai entender essas verdades no seu ser, na sua mente, amém? A sua mente precisa sofrer essa metanoia. Como que sofre? Através das Escrituras, amém? Ter uma vida no Espírito é ter como base uma vida nas Escrituras. Então eu preciso mergulhar, eu preciso ter fome
sabe? De ser saciada pelas Escrituras, no meu ser, na minha alma. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer aqui que de portas fechadas, Jesus sopra e separa os seus. Mas olha o que é interessante. Em Jesus nós temos sempre novidade de vida, não é isso? Você sabe por quê que eu estou trazendo essas mensagens em forma de ensinamento? Para que as pessoas entendam. É necessário que as pessoas tenham entendimento. Ele vai falar assim: o meu povo, ele perece por falta de entendimento. Então eu entendo. Quanto mais a gente colaborar com a verdade, mais vai haver entendimento. E quanto mais houver entendimento na mentalidade das pessoas, vai haver a mentalidade de Cristo em operação. Amém? Então, eu preciso das Escrituras para ter a mente de Cristo, eu preciso das Escrituras para trazer libertação, cura, níveis, sabe, onde precisamos ser sarados na nossa alma. Amém? Olha, preste atenção no que está acontecendo aqui. Jesus os separa. Mas logo ali na frente, em Atos 2, anota aí, Atos 2:4, a palavra de Deus vai dizer. Escuta isso. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Anote também 1 Coríntios 4:20, porque Paulo também vai falar sobre esse poder. Ali, reunidos, de novo, reunidos. Não tinha barulho. Eles estavam em silêncio, eles estavam em conexão. Um vento impetuoso enche o ambiente, enche a sala. E eles são tomados do poder, do enchimento do Espírito Santo. Então, bora lá. Em João, Deus libera do seu Espírito. Em Atos, Deus os enche do seu Espírito. Então, nos dois ambientes, eles estavam separados de tudo. Eles estavam rendidos, eles estavam em suma entrega. Eles estavam ali desenvolvendo relacionamento com Deus. Tem propósito? Tem missão? Então precisa haver enchimento. Então, havendo enchimento com o poder do Espírito Santo, eu e você vamos viver os mesmos sinais que viveram os discípulos, os apóstolos de Cristo Jesus. Essa promessa está sobre a igreja. Mas por que profetiza? Em muitas situações isso não se dá. Pela falta de entendimento, pela falta de rendição e de uma vida no Espírito. Então, uma igreja, uma comunidade, um pequeno grupo pode ter muito poder na pregação e no ensinamento, mas a ativação está na nossa rendição do poder da oração em línguas. Então, o poder da oração em línguas é uma ferramenta. O poder da oração em línguas vai nos trazer recursos dos céus. O poder da oração em línguas é a maior porta e ela está aberta. E eu e você, como igreja que fomos salvos, separados, amém? Não nos contentando tão somente em sermos, preste atenção nisso, salvos, querendo ganhar a terra, povoar o céu, vamos ter galardão. Quando isso se dá, anote aí, 1 Tessalonicenses 5:23. Preste atenção nisso. O Deus da paz vai dizer algo. Eu quero aqui abranger essa temática. O Deus da paz, que tem galardões para mim e para você, está deixando claro aqui em 1 Tessalonicenses que vamos precisar estar prontos, maduros, vivendo na plenitude, segundo a imagem e semelhança de Cristo. De que forma? Nos rendendo à obra do Espírito. Foi confiada ao Espírito Santo essa obra. Para quê? Para que nesse grande dia, a minha mente sendo transformada, o meu corpo sendo transformado, eu no Espírito, em Deus, na eternidade, né? Porque a salvação nos dá esse acesso através da graça, tenho galardão. Mas por que profetiza isso não se dá? Por que a dificuldade? Qual é a guerra aqui? Qual é a luta aqui? Preste atenção, igreja.
A luta está aqui contra as obras do engano, da mentira, no nosso velho homem, na nossa alma. A alma é o nosso intelecto. A alma é aquilo que nós vemos. A alma é aquilo que nós escutamos segundo o nosso ser, sabe? Limitado. A alma é todas as experiências que nós temos com aquilo que tocamos, sabe? Os sentidos. A alma precisa ser crucificada todos os dias. Preste atenção em algo. Quando Jesus estava vivendo a sua vocação, ele tinha oposições contra os de perto, com seu meio-irmão João, e os restantes dos seus irmãos também. O chamavam de louco, de obstinado, não é isso? Você é salvo, você se converte, você se torna uma pessoa que está dando bons frutos, né? Como João Batista está nos instruindo aqui. Olha, se estão atirando pedras em vocês, preste atenção, é porque tem frutos, esse é um dito, né, popular. Mas olhando para a vida de João Batista, a gente vê isso. Ele está confrontando a religião. Como que vocês podem ensinar o que não vive, não tem fruto em vocês? Não vai haver rompimento, vocês não estão no caminho, vocês não estão se preparando para a vinda daquele que vai trazer o dunamis. Porque o dunamis, quando Paulo vai falar em 1 Coríntios, sejam cheios até transbordar da obra que só o Espírito Santo pode efetuar na minha e na sua vida. Ele está falando sobre o dunamis, poder, dinamite de Deus contra tudo aquilo que se levanta contra a minha vida e a sua vida. Então você está cansado? Você está cansada? Profetiza, eu oro, mudo de haleto. Eu jejuo, nada acontece. Eu peço, parece que Deus está surdo. Primeira obra tem que começar em mim. Primeira obra de reconstrução do nosso altar, intimidade, oração, entrega, rendição, tem que se dar em mim. Aí nós vamos virar ponto de conexão dos céus com a terra. Aí as pessoas à nossa volta, como os incrédulos, vão ver os sinais, e vendo os sinais, os incrédulos vão se converter. Olha que coisa linda e maravilhosa. Em muitas situações, no emocionalismo, nós usamos a línguas, o poder da oração em línguas, para provar para o outro que nós somos cheios. E ser cheios não é tão somente isso. Ser cheios do poder da operação da oração em línguas é ter frutos. É ser uma pessoa madura, é ser uma pessoa equilibrada, é ser uma pessoa saudável. Em quantas situações nós pregamos, nós conhecemos a verdade no nosso psique, na mente da Andréia, não conforme a mente de Cristo. E aí vem uma situação que Deus permite, para quê? Para continuar nos realinhando. Jesus, em Tessalonicenses, está falando sobre esse realinhamento. Por que ele quer esse realinhamento? Mente, alma, presta atenção nisso, e espírito. Por que ele quer esse realinhamento? Para poder ter poder. Então, às vezes, a falta de poder, falta de sinais, falta de frutos, porque estamos barganhando o altar. O altar estava quebrado, mas nós estamos em reconstrução, em 2026. A porta foi aberta, nós entramos, agora ele está fechando a porta. Não saia de Jerusalém até que eu os encha, até que haja enchimento do poder do meu espírito. E vocês seguirão os seus caminhos, farão obras maiores da que eu fiz. É o que saiu da boca de Jesus. E é o que eu profetizo. Pela fé, preste atenção nisso. Tua alma vai ser crucificada. Pela fé, sua mentalidade vai ser transformada. E aí o seu dialeto também vai ser transformado. E qual é o dialeto dos céus? Se João Batista está nos ensinando que da nossa boca sai o que está cheio no nosso coração, e reprovando os religiosos, o que nós podemos aprender aqui? Que eu e você não sabemos orar, nós somos limitados ainda. E existe uma língua, aqui está a chave. Existe uma língua, existe uma ferramenta genuína que conhece os planos de Deus a meu e a seu respeito. E isso vai nos manter na posição, isso vai nos manter firme. E nos mantendo firme, nós vamos evoluir, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. Nós vamos ser empoderados em Cristo Jesus através do seu Espírito. Ele é o Paracleto de Cristo. Entende? Então, às vezes, você está nesse nível. Profetiza, eu fui salvo.
Deus liberou sobre mim o Espírito Santo. Isso. E agora a sua rendição no lugar secreto, com o altar restaurado. As Escrituras vai te levar a ter entendimento sobre o poder da oração em línguas. Presta atenção. É ser inteligente. Em quantas situações nós não estamos bem para orar? Em quantas situações nós estamos com a nossa alma batida e temos que estar no lugar de oração. E aí a gente começa ali a torcer o braço de Deus. Aí a gente começa ali querer, né, ditar para Deus o que nós precisamos. Ei, esse tipo de oração não rompe o céu, não dá acessos, sabe? Não provoca aberturas. O que vai provocar abertura é nós discernirmos esses pilares. Você foi salvo, então você foi separado. Então o Espírito de Deus está sobre você. Jesus te separou, Jesus te predestinou. É escolha, você abrir mão de pecar, não está mais no mundo, você vai ser salvo. Mas para você que é predestinado, que entendeu que tem que ser como João Batista, que tem que ser como Jesus, que tem que ser como, né, semelhança à imagem de Deus, você vai se apropriar dessas verdades e você vai viver seu propósito. Então, primeiro eu fui separado, salva. Salvo recebe o dom gratuito de Deus. O Espírito Santo está habitando dentro de você. Isso basta? Não, tem uma promessa em Atos 2. Existe um transbordo, existe um enchimento. E aí vai haver transbordo. E às vezes, por ser salvo, a gente não se rende, não há transbordo. E se não há transbordo, não há sinais. Não é lindo isso? E para encerrar esse conteúdo aqui, preste bem atenção, eu vou estar trazendo vários para restauração do nosso altar. Preste atenção nessa verdade aqui. Preste bem atenção. Eu preciso me sujeitar ao quarto. Eu preciso me sujeitar ao lugar secreto. Eu preciso dar o controle da minha vida, da minha alma e do meu corpo e da minha mente à obra do Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar de maneira eficaz em tudo aquilo que ele precisa trabalhar em mim e em você. É através de uma pessoa realinhada com as verdades bíblicas. Leia primeiro Tessalonicenses, leia, amém? Há galardão. E não há uma vida mais linda do que ter uma vida de frutos do Espírito Santo. A gente quer o poder, presta atenção nisso. E ele dá, dunamis. No grego, poder é dunamis, dinamite, poder, autoridade, unção. Isso tudo, Jesus diz, te seguirá, Andrei. Te seguirá, meu amado, minha amada. Então você vai ter êxito em tudo. Lembra da promessa que ele fez para Josué? Você vai ter êxito em tudo, mas tem uma chave. Medita no livro da lei de dia e de noite, nos meus princípios. Viva, obedeça. Lembra de Davi? Entendi, Salmos 40. O Senhor não quer mais sacrifício, o Senhor quer obediência. O Senhor quer o meu coração quebrantado, o Senhor quer a minha alma crucificada, rendida à vida que vem do Senhor. Então Davi declara, pode me arrancar tudo, pode me tirar tudo, mas não me permita viver fora da tua presença, fora da influência do teu espírito. Então, o poder da oração em línguas é uma ferramenta para trazer transbordo. É pesado demais ser salva e agir segundo o meu pensamento, o meu intelecto e a minha natureza. É pesado demais agir na força do meu braço. Então, para que venhamos crescer e amadurecer, nós precisamos entender esses processos. A responsabilidade de eu ser cheia não está no meu apóstolo, não está na minha mentora, está na minha vida rendida no lugar secreto. Eu profetizo que o sopro dessa verdade, que é Cristo, alcance a sua mente, traga metanoia, transformação. Alcance a sua alma ferida, que sofreu danos por causa de traumas, injustiça, pecados, maldições. Alcance a sua alma e a crucifique-a, para que ela seja santificada. E sendo santificada, nós vamos poder nos movimentar no dunamis, poder de Deus.
Você não vai precisar de púlpito, você não vai precisar de altar, esses, né, do homem, né? Não, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, nos seus relacionamentos, vai haver reconciliação, vai haver resgate, porque você está sendo empoderado pelo Dunamis. É promessa. Deus falou para mim, André, todo dia eu quero encher, todo dia eu quero encher. Mas quando eu chego no encontro marcado, cadê você lá? Todo dia eu quero liberar recurso, eu quero liberar recurso, mas eu entro, abro a porta, cadê você? Eu quero te contemplar, eu quero te ver. É sobre isso o primeiro nível. Ele quer nos ver e ali rendidos, ele vai começar a nos encher no espírito. E enchendo eu e você no espírito, o espírito vai começar a orar. Ah, profetiza, eu não oro em língua, se renda. Porque se você foi separada como os apóstolos, amém? Você vai começar a receber as virtudes do movimento do Espírito. E Jesus soprou. O segundo Adão, o perfeito, trouxe o sopro de volta para a humanidade. No jardim do Éden, Deus sopra sobre Adão. Aí houve desalinhamento na mentalidade santa de Adão, no corpo santo de Adão, e entrou o pecado. Mas veio o segundo Adão, abriu a porta daquele ambiente, venceu, sabe, com os limitadores dos discípulos, vencendo, sabe, com as limitações da mente dos apóstolos, e enche eles, sabe, separa eles, na verdade, aqui, né? Separa eles, libera o seu próprio espírito, o paracleto sobre eles. Mas aí é uma vida contínua. Aí nós chegamos em Atos e vem o enchimento. Então, em nome de Jesus, que essas verdades aqui colaborem com o seu crescimento. E principalmente com as suas experiências com Ele. Porque Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Então aqui, ó, preste atenção em algo. Deixe o seu pedido de oração. Deixe as suas dúvidas, os seus questionamentos aqui. Amém? Porque nós vamos continuar ruminando e aprendendo com essas verdades. Somos o ministério profético, preparando o caminho como João Batista. Amém? Para Cristo tomar o altar dos seus. E Cristo tomando o altar dos seus, os seus também serão cheios, como você está sendo cheio hoje aqui. Dando tempo de qualidade para ouvir o ensinamento. E eu quero te dar uma dica. Quando você for para o quarto, se renda ali, coloque uma mensagem no português, ou leia escrituras, mas se renda à oração em línguas. Profetiza, eu tenho dificuldade de orar no natural, como que eu vou conseguir agora esses dois níveis? Você vai conseguir, porque não é você que vai efetuar a oração, é o Espírito. Porque a gente precisa da base da palavra. O espírito, escuta isso, o espírito ele não trabalha fora da base, fora do fundamento, entende? Então, eu tô no quarto, fecho a porta, ponho uma pregação e me rendo ali. De repente o Espírito Santo começa a orar por mim. Muitas pessoas, sabe, não estão falando em línguas porque acham que tem que vir da mente, do intelecto dela. Não, ei, vem do Espírito, o Espírito habita dentro de você. Só é uma questão de você se aquietar. Se aquietar, amém? Se aquietar. E isso vai acontecer. O Espírito vai invadir um ambiente, vai invadir o seu ser e trazer alinhamento. Deus abençoe, shalom, shalom, que você seja empoderado através dessas verdades, porque Deus fez essa promessa e Ele quer encontrar você no lugar secreto. Para quê? Para te encher, porque Ele já te separou e Ele não errou quando te escolheu. Você é a luz que precisa manter a lamparina acesa aí no meio dos seus, até que haja sinais, prodígios e maravilhas diante de todo aquele que Deus confiou a você. Deus te abençoe.